Olá, meus amigos inscritos aqui do canal, nós estamos de volta trazendo para você algo que há quase 20 anos mexeu comigo. Eu guardei isso todo esse tempo em meu coração. Hoje eu terei o prazer de relatar a todos vocês, porque na época eu queria muito espalhar essa mensagem que havia chegado em minhas mãos, mas poucos deram crédito. A maioria dos cristãos nem ligavam, e alguns até diziam que nunca iria acontecer. Mas lá no fundo eu acreditava. Afinal de contas, o que era essa mensagem que tanto me preocupava? Era uma simples apostila que falava sobre uma revelação dada a um cristão lá na ilha de Patmos. Na ilha de Patmos, amados. A mesma ilha onde o apóstolo João havia recebido a revelação do Apocalipse. E quem havia recebido essa revelação, que estava ali na minha apostila, foi um senhor. O nome dele era Samuel Doctorian, um simples irmão libanês que faleceu em dezembro do ano passado com seus 86 anos de idade, onde ele sempre afirmou que recebeu uma revelação para os nossos dias finais. Hoje, pelo tempo, eu perdi a apostila, mas a revelação que li inúmeras vezes ficou em minha mente. E cada tragédia, cada cataclisma que aconteceu no mundo me fazia lembrar sempre daquela revelação de Deus. Por isso, farei uma série de vídeos especiais sobre essa tremenda revelação desse grande homem de Deus que nos deixou no ano de 2016. Mas essa lembrança estará sempre em minha memória. E a revelação que foi lhe dado está definitivamente se cumprindo em toda a face da terra nestes dias que vivemos. Então, nesse primeiro vídeo, abordaremos a experiência de como foi recebida essa grande revelação dos 5 anjos de Deus, dos 5 continentes, a este servo do Senhor. Então vamos lá. A profecia de autoria do pastor Samuel Doctorian foi, segundo ele mesmo disse, ter recebido no dia 20 de junho de 1998, na famosa ilha de Patmos, o mesmo local onde o apóstolo João teve as revelações descritas no livro do Apocalipse. Essa manifestação foi uma atribuição direta de Deus, revelada pelos 5 principais anjos de cada continente. A visão é aterradora para alguns, mas enche o coração de outros de fé. É uma palavra destinada a aproximar incrédulos de Deus e de renovar alianças quebradas entre cristãos envolvidos pela indiferença. Da mesma forma, é uma palavra que precisa ser analisada à luz da Bíblia Sagrada. O incrédulo que vê e ouvir este relato poderá se aproximar de Deus em razão do temor que ela produz. O cristão, entretanto, poderá ver o que Deus espera de sua igreja, sobretudo no que se refere à unidade do corpo de Cristo e ao amor aos perdidos. Essa profecia, ela se refere particularmente ao Brasil. Segundo Doctorian, ele afirma ter ouvido do anjo que o rio Amazonas se tornará como um oceano e deixará grande parte da floresta amazônica submersa. Ainda, segundo o relato, as principais cidades do Brasil seriam destruídas por terremotos. A profecia em si contraria afirmações da maioria dos geólogos, segundo os quais a possibilidade de terremotos de larga escala acontecerem no Brasil é remota, em razão da idade e constituição do subsolo que compõe a região. Esta revelação foi dada a Samuel Doctorian acerca dos fins dos tempos, e ela foi intitulada Os 5 Anjos dos Continentes. Em 16 de agosto de 1998, na ilha de Patmos, esta mensagem ela foi transcrita por Rutten Gallup a partir de uma fita cassete recebida em Singapura em 30 de agosto de 1998. A fita ela foi traduzida por Walton Owen, um cristão que acabara de voltar da ilha de Patmos, onde estivera em oração com um pequeno grupo de singapurenhos. Ali, Samuel Doctorian relatou a experiência a todos. Veja a partir de agora a experiência de Samuel acerca desta revelação. Eu estava sozinho em uma casa alugada aqui na ilha de Patmos já havia várias semanas, a fim de orar e buscar ao Senhor
descobri uma pequena igreja, a Santa Nicholas Chapel, e lá eu derramei o meu coração diante de Deus. Descobri uma pedra na encosta de uma colina onde ia me sentar e orar. Meditando e lendo a Bíblia, eu comi muito pouco durante todos aqueles dias. Diversas vezes fui até a caverna de João, onde ele viu o grande Apocalipse. Enquanto meditava, durante o período de um mês naquele lugar solitário, eu pensei, gostaria de saber se o Senhor algum dia enviará o 10º anjo. Eu já vira anjos 9 vezes anteriormente. Já vira um anjo que livraram uma mulher do enforcamento no Alto Egito. Vi também um 9º anjo em Beirute, em meio àquela guerra. O anjo acordou-me fisicamente às 3 horas da madrugada e me disse para sair imediatamente do país. Sou grato ao Senhor até hoje. Não sei o que teria acontecido comigo se o anjo não tivesse vindo. Os céus contarão isso um dia. Assim eu imaginava se algum dia eu veria um anjo pela 10ª vez. Havia ocasiões enquanto orava que eu sentia uma presença tão forte que me levava a perguntar: Senhor, será que um anjo está vindo agora? Mas não era assim. Uma noite eu cheguei mesmo a sonhar com um anjo e ele me disse para voar em meu sonho e eu assim o fiz. Mas foi apenas um sonho. Eu queria ver um anjo real, como eu já vira 9 vezes antes. No dia 20 de junho, às 3h50 da madrugada, aqui em Patmos, de repente o meu quarto ficou todo iluminado e não havia luzes aqui por perto. Tratava-se de uma casa isolada no final de uma estrada vizinha ao monastério. Mas eis que, quando fiquei totalmente desperto, eu vi 5 belos anjos. Vi suas faces perfeitas, com aparências humanas, porém cheias de luz. Eu vi os seus olhos, os seus cabelos, suas mãos. Ao meu lado direito estavam 2 anjos, e quando olhei para a esquerda, vi 3 outros anjos alados. Eles trajavam belas vestes brancas que iam até o chão. Era algo que eu não posso descrever com palavras humanas. Eu ficava imaginando por que teriam vindo esses 5 anjos. Mas, ao mesmo tempo, eu tremia e estremecia. Eu queria chorar e não podia. Pouco antes de ver esses anjos em espírito, eu vi a mim mesmo num grande ajuntamento de multidões. E eu estava pregando em inglês. Havia ali o intérprete à minha esquerda que possuía cabelos negros e vestia um traje cinza, mas não consigo me lembrar em que língua eu falava. Eu estava ali profetizando esta mensagem. Minha igreja, você prega amor, ensina amor, mas você precisa praticar o amor, demonstrar o amor. Há necessidade de unidade no meu corpo. Existem muitas divisões entre vocês. Meu espírito não se moverá nem operará onde não existir união. Existe carnalidade em minha igreja. Eu desejo e quero um povo santo. Eu morri para santificar vocês. Meus irmãos, enquanto eu estava profetizando em espírito, eu tremia. Meus olhos estavam abertos e eu olhava a grande multidão. E repentinamente, em meio àquela profecia, estes poderosos anjos apareceram. E eu me afastei do púlpito e pensei que fosse cair. E agora estava totalmente desperto. Mas tudo isso acontecia em espírito, amados. Alguma espécie de força impediu-me de cair e eu fiquei a imaginar o que estava acontecendo. Foi então que o primeiro anjo à minha direita disse: Nós somos os 5 anjos dos 5 continentes. Estamos aqui para entregar a você mensagens dos 5 continentes do mundo. No mesmo instante em que ouvi isso, também ouvi a multidão exclamar: Oh! Eu creio que a multidão também viu os anjos. De algum modo, o Senhor me mostrou que, nos dias que estão por vir, em muitas partes do mundo, Deus irá revelar-se através de anjos ministradores. Isto irá acontecer publicamente. Milhares de pessoas vendo anjos ao mesmo tempo. Eles estarão ministrando ao corpo nestes últimos dias. Então, eu recebi esta mensagem do anjo. O que você vê e ouve, conte-o às nações. Portanto, meus irmãos, não se tratava de alguma coisa que eu devesse guardar para mim mesmo. Aceitem elas ou não, tenho que contar isto às nações.
O primeiro anjo disse: tenho uma mensagem para toda a Ásia. Quando ele disse isso, foi como num átomo de segundo eu pude ver a China inteira, a Índia, os países asiáticos de Laos e Vietnã. Eu jamais estive nestes países. Vi as Filipinas, Japão, Singapura, Malásia e Indonésia. O anjo mostrou-me ainda Papua Nova Guiné e Irian Java, descendo até a Austrália e também a Nova Zelândia. Foi quando ele ainda disse: eu sou o anjo da Ásia. Ele disse: em sua mão eu vi uma tremenda trombeta que ele iria tocar por sobre toda a Ásia. Eu sei que tudo quanto o anjo disse irá acontecer com a trombeta do Senhor sobre toda a Ásia. Milhões ouvirão a poderosa voz do Senhor. Então o anjo continuou: haverá desastres, fome, muitos irão morrer de fome. Ventos poderosos serão liberados como nunca aconteceu antes. Uma grande parte será sacudida e destruída. Ocorrerão terremotos por toda a Ásia, e o mar cobrirá a terra. Oh my God, look at the waves coming. Clear out, people! Clear out! I hope no one was out there. E o anjo me disse que iria acontecer em toda a Ásia. A terra cairá dentro do mar. Ouvi o anjo dizer: parte da Austrália será abalada. A Austrália será dividida, e uma grande parte dela mergulhará no oceano. Isso para mim era assustador. Eu até pensei se estava ouvindo corretamente. Mas o anjo disse: milhões morrerão na China e na Índia. Nação se levantará contra nação, irmão contra irmão. Os asiáticos guerrearão uns contra os outros. Deverão ser usados armamentos nucleares, matando milhões de pessoas. Por 2 vezes eu ouvi as palavras catastrófico, catastrófico. Adiante, o anjo ainda disse: crises financeiras acontecerão na Ásia, e elas abalarão o mundo. Antes de subir a bordo do helicóptero que o levou ao aeroporto Dulles, nos arredores de Washington, Bill Clinton advertiu: a economia americana é forte, mas vai sofrer a longo prazo se a crise asiática não for contida. Para ele, nada é mais importante para restaurar a estabilidade regional do que restaurar a economia japonesa, em crise há 5 anos. Segundo Clinton, we have helped to organize a new aid package to keep the contagion from spreading to our important trading partner, Brazil. os Estados Unidos cumpriram sua obrigação no sentido de sustar a crise e evitar que ela se espalhasse, ajudando o Fundo Monetário Internacional a organizar um pacote de assistência ao Brasil e pressionando o Banco Mundial a dobrar os seus investimentos para ajudar as pessoas que mais têm sofrido. Eu tremia enquanto o anjo estava falando. Então, ele olhou para mim e sorriu, dizendo: haverá o maior avivamento espiritual. Prisões serão quebradas, barreiras serão removidas. E por toda a Ásia, China e Índia, as pessoas se voltarão para Cristo. Haverá um tremendo avivamento na Austrália. Eu ouvi o anjo dizer: esta é a última colheita. Fiquei muito feliz e aliviado com estas boas novas depois da mensagem de julgamento. Durante todo o tempo em que os 5 anjos estiveram no meu quarto, eu pude sentir a presença de Deus. Era algo tremendo. Agora, uma questão muito interessante. Nosso irmão recebeu esta revelação no ano de 1998. E observe se todas essas coisas, durante a fala do primeiro anjo, já aconteceram. Faça uma pesquisa rápida aqui mesmo no YouTube. Aí você chegará a uma conclusão: se aconteceu ou não esta revelação.
No próximo vídeo estaremos trazendo a mensagem do segundo anjo. Aguarde.